Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Iniciando aqui mais uma live da Legal Experts para a gente seguir aqui mantendo a nossa linha de conversa diária para tentar trocar um pouquinho as ideias aqui com todo mundo nesse confinamento aí que a gente não conseguiu sair até agora. Vamos trazer a Gabriela aqui para participar com a gente mais um pouquinho também. Oi, Gabi, tá por aí? Oi, tudo bom? Tudo jóia? Tudo. Beleza? Tudo bom? Certo. Vamos lá. Pessoal, a ideia hoje é a gente tentar fazer uma recapitulação rápida do que se passou aí durante a semana nas lives que nós tivemos condição de fazer aí na Legal por esses dias. Tentar trazer um pouquinho, uma tentativa de resumo e uma perspectiva, ver se a gente consegue ter alguma conclusão do que passou aqui pelo nosso perfil nessa última semana, fazer uma projeção da semana que vem também, o que a gente vai estar conversando, com quem nós vamos estar falando, e ainda ao final da nossa conversa hoje aqui, para quem nos acompanhou ontem e verificou a conversa com o professor Ederson Porto, a gente combinou de fazer o sorteio, então, da obra dele ao final da nossa live de hoje, que certamente a Gabriela vai conseguir apresentar para vocês. A gente colocou uma série de requisitos para poder participar. Todo mundo que foi lá no perfil, postou comentário e disse que queria o livro, vai estar participando do sorteio. É um sorteio de verdade, não é fake, vai ser ao vivo, na frente de vocês, com as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje, que a Gabriela vai conseguir fazer para nós aí, porque eu não entendi nada, mas ela conseguiu e vai fazer para a gente aí depois, O Gabriel, com toda certeza. Só aproveitando aqui, eu vi que o Guilherme colocou ali nos comentários da live, o Guilherme entra lá no perfil da Liga, que ainda dá tempo, e faz o comentário no post do Ederson, tá? Que é aquele lá que a gente vai usar para fazer o sorteio. Então, como ainda dá tempo, e quem estiver assistindo também e quiser participar, a gente vai fazer no final da live. Então, entra lá no perfil da Legal, vai no post de tributário do professor Ederson e faz o comentário lá que a gente vai fazer o sorteio no final da live. Doutor Rafael Canterge, nosso conselheiro federal da OAB, também nos prestigiando, entrando ao vivo. Que espetáculo. Tudo bem, Canterge? Depois, se a gente falar alguma bobagem, o senhor, por favor, nos comunica, tá? Mas a ideia é que tudo possa estar correndo certinho por aqui. Mas tá tudo certo. Então, gente, para tentar começar um pouquinho o nosso papo hoje, né, para a gente tentar fazer uma rápida revisão do que passou pela semana, a gente começou a nossa primeira live na terça, que foi justamente uma conversa, uma tentativa de conversa, né, porque a gente teve um problema muito sério, muito grande de conexão naquele dia. Todo mundo está aí botando muito conteúdo, está gerando muita atividade realmente nas redes e tudo mais. Então, realmente, em alguns momentos a gente pode ter alguma situação de prejuízo aí com as conexões e com alguma perda de qualidade nas imagens e nos áudios que a gente acaba colocando. Mas na terça a gente tentou conversar um pouco a respeito da gestão de crise para escritórios e para advogados nesse período de Covid-19. Então, a gente tentou trazer algumas questões, algumas coisas do que vem sendo feitas aí pelos advogados, pelos escritórios nessas últimas semanas. A gente tem recebido muito contato, a gente está conversando com muita gente, a gente está tentando verificar o que o pessoal está fazendo. Na sexta-feira passada, agora, teve a gente até estava comentando antes, teve um webinar bem legal também que aconteceu entre os grandes escritórios de São Paulo, onde a gente teve condição de participar também. E o que é interessante é que, independente do tamanho dos escritórios, os problemas realmente são os mesmos, né? O que muda realmente são as proporções dos problemas em função do tamanho das dificuldades, às vezes, que alguns colegas enfrentam. Mas a gente conseguiu verificar que realmente tudo está muito parecido, todo esse problema da logística, a questão do atendimento dos clientes, muito escritório que conseguiu mesmo fazer uma modelagem de atuação mais para o perfil de atividade remota, então com home office. Tem muita gente que conseguiu sair na frente por já ter um pouco essa adaptação no seu negócio, e quem não conseguiu realmente patinou um pouco, saiu um pouco no prejuízo nessa discussão.
Mas a questão é, ainda dá tempo, ainda tem gente se movimentando. Possivelmente a gente vai ter que fazer Vamos repetir, uma né? outra live, né, Gabi? É. Uma outra conversa nesse sentido para retomar, tanto pela qualidade que a gente teve no primeiro bate-papo, quanto nas outras coisas novas que já estão chegando e que já estão aparecendo, e também numa ideia de trazer soluções de ferramentas de tecnologia que os escritórios e os advogados estão usando e usando ainda mais agora neste período de confinamento que a gente está, para apresentar isso para todo mundo, apresentar um pouco do que tem de ferramenta útil, que pode ser muito prática para o nosso dia a dia e pode facilitar ainda mais as nossas questões. E até Então, isso foi um pedido, né, Gabriel, que nos fizeram, de falar especificamente sobre as ferramentas, né, numa outra live que a gente estava fazendo num outro canal também sobre esse assunto. Então, acho que é bem bacana retomar esse tema e, obviamente, pelo problema que a gente teve também de transmissão, não tem por que não fazer. Então, já nos comprometemos aqui em colocar e, inclusive, trazer as novidades aí, porque a gente vem falando com bastante gente e todos têm a mesma preocupação, a mesma percepção. E uma coisa que é bem interessante, muitas pessoas que acabaram falando com a gente, que tinham, de certa forma, até uma implicância com home office, não gostavam de fazer reuniões à distância, enfim. Tinham, de certa forma, um preconceito mesmo. E a gente ouviu muita gente falando como isso mudou, como realmente é importante e talvez muito melhor do que se pensava. Então, sem dúvida nenhuma, isso só sinaliza para tudo que a gente acabou conversando durante a semana, que depois a gente vai falar das outras lives, inclusive ali o próprio Eduardo Glitz comentou na live dele todas as mudanças que isso vai repercutir, então a gente certamente jamais se voltará ao que era, né, antes, assim, isso, o mundo mudou, as coisas mudaram e a nossa forma de trabalho também vai mudar bastante depois de toda essa crise, de todas essas alterações que a gente está vivendo. Então, sem dúvida, essas ferramentas acabam sendo essenciais e também passam pela questão de redução de custo, né, que a gente estava comentando, de ser mais ágil, mais leve, pesar menos, né? O escritório precisa se reinventar nesse sentido também e essas ferramentas auxiliam muito nisso, né? Então, é bem importante que a gente consiga falar sobre isso mais. Na fala do Eduardo, da Start, na quarta-feira, ele falou muito disso, né? É. Ele usou o termo, as empresas, e no nosso caso os advogados e escritórios, ele tem que ser, na medida do possível, o mais leve possível para conseguir encarar os seus problemas. A gente tem que ter uma estrutura enxuta, uma tentativa de ter um caixa fortalecido para a gente conseguir, em momentos de crise como esse, sempre tentar ter uma reserva efetivamente para ser usada dentro das nossas questões do escritório. Então a gente tem até um pouco de dificuldade quando a gente conversa um pouco com muito advogado e a gente tem um pouco esse modus operandi da advocacia de tudo aquilo que sobra no mês distribui para os sócios e a gente vai e eventualmente tendo uma necessidade os sócios aportam. Mas muitas vezes isso acaba não sendo possível de acontecer porque daqui a pouco os sócios também utilizaram os dinheiros que foram distribuídos para outras coisas, então falta dinheiro no caixa da empresa, falta dinheiro no caixa do escritório. Então a necessidade realmente de manter uma tendência mais profissional para que realmente o dinheiro que resulta da nossa atividade permaneça sendo direcionada para as questões do escritório e da advocacia e das empresas em geral, quando a gente realmente passa por situações como essa, que a gente vê a necessidade para que isso esteja bem visível e acontecendo adequadamente. Alguma outra coisa aí, Gabi, que tu lembre que seja Não, bacana do que o Eduardo colocou? eu acho que essa questão, o Eduardo ele falou muito também da questão da oportunidade, né? De aproveitar o momento e também ver as oportunidades que esse momento traz. E uma das coisas que a gente percebeu na sequência das conversas, tanto na conversa com o Diogo quanto na conversa com o Ederson, falando das questões trabalhistas e questões tributárias, muitas oportunidades vão surgir num pós-crise, né? E já estão surgindo e vão surgir ainda mais. Então, quem de fato se preparar ou aproveitar esse momento para colocar, de certa forma, a casa em ordem, se preparar e estudar o que precisa ser feito e utilizar isso como uma forma de
potencializar o seu negócio, certamente terão nichos que vão sair muito fortalecidos. A área trabalhista, sem sombra de dúvida, é uma delas. A área tributária é outra que também foi muito falada na live de ontem com o Ederson e contigo. E a gente, obviamente, fala também na questão do direito digital, de tudo que vem a reboque disso, né? Então, tanto a questão de proteção de dados e tudo mais que vai se desenrolar em cima disso. É uma ida sem volta, né? E agora, talvez, teve vários posts essa semana falando o que de fato tinha feito o teu escritório se modernizar, né? Se era a área de TI, se era o CTO, quem tinha feito isso? De fato, quem fez isso foi o coronavírus, né? Era essa a resposta final e, de fato, todo mundo acabou tendo que se adaptar, acelerar e fazer, de fato, um mergulho nessa área mais digital e se digitalizar para atender os seus clientes no momento de crise. Não era algo pensado ou esperado ou preparado. Para alguns era, mas para uma boa parte não. E isso acabou gerando, então, esse movimento. Então, sem dúvida nenhuma, também é uma área do direito que só vai crescer e vai cada vez mais gerar uma discussão, e, enfim, e sem chance de mudar, né? Porque é algo que só cresce. Aproveitando, Gabriel, só para a gente não esquecer de falar também que o conteúdo das lives a gente está vendo aqui como disponibilizar. Muita gente tinha pedido, queria ter acesso, enfim. A gente está vendo se vai disponibilizar via Facebook ou LinkedIn ou em todos e também no Instagram. A gente está tentando colocar isso de uma forma que fique acessível e que todo mundo possa consultar e assistir as lives que daqui a pouco não conseguiu ver no dia. Só para não deixar passar. Na sequência dos dias, então, das nossas conversas, a gente também teve na quinta, como a Gabriela também colocou aí rapidamente, a gente teve a conversa com o Diogo Junqueira, que vai ser também um dos professores da Legal e que vai estar presente nos nossos cursos que virão no momento que, né, passar essa crise, essa coisa que um dia vai passar, temos certeza, convicção, esperança de que isso daqui a pouco vai se encerrar. Então, o Diogo veio conversar com a gente um pouquinho também na quinta-feira ao vivo e veio trazer um pouco o aspecto trabalhista para a nossa discussão. E o que é interessante na fala do Diogo é que ainda tem muita coisa acontecendo, ainda tem muita coisa que falta uma melhor interpretação. As medidas provisórias que vieram um tanto enviesadas, vieram algumas tortas, a ponto de se apresentar de manhã cedo uma MP e à noite, no dia seguinte, já ter algumas partes dessa MP sendo alteradas, excluídas em função de falhas que acabaram se tornando visíveis ao longo do dia, muita crítica, muita discussão. Então, muita calma nessa hora com a questão das medidas que forem ser tomadas dentro das empresas, com tudo aquilo que a gente for sugerir aos nossos clientes como padrão de comportamento para as atividades, sejam os nossos clientes pessoas jurídicas ou pessoas físicas, empregadores ou empregados. Então, a gente tentou naquela live fazer ter uma dedicação muito abrangente, questionando diretamente para o Diogo o que seria importante naquele momento para que um empregado realmente tivesse noção das informações relativas aos seus direitos e que não poderiam ser alterados, e todas aquelas questões relativas a empregadores, o que eles poderiam estar fazendo para conseguir ter algum fôlego, alguma alternativa, alguma questão que viesse a auxiliar nesse momento de crise. Então, no momento que a gente tiver condição de disponibilizar a live, se ela já não está disponibilizada, quem tiver interesse pode voltar ali, dar uma conferida em todo o conteúdo que foi colocado por lá. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal que foi dita. Teve muito comentário, veio muita pergunta, veio muito questionamento ao longo da conversa. Então, possivelmente, a questão trabalhista com o Diogo, a gente tenha que voltar também para conversar um pouquinho mais e daqui a pouco com um pouquinho mais de luz, um pouco mais de tempo em relação a tudo que passou. Em 1, 2 semanas, 15 dias, daqui a pouco a gente já consegue ter algum outro olhar, alguma outra discussão com relação a novas informações ou novas dinâmicas que possam surgir ao longo dos próximos dias com toda essa discussão trabalhista. Mas o teor do papo que a gente teve foi muito bom, foi muito bacana. Então, possivelmente, a gente vai ter que retomar para falar um pouco mais sobre
o universo trabalhista nesse ambiente Covid-19. E até, Gabriel, Alguma acho que é percepção, Gabi? importante a gente colocar também o seguinte, que a gente vai fazer isso de uma forma rotineira, então todos os professores da Legal vão falar e marcar presença aqui com a gente no mundo digital, nas lives, né? Então a gente vai ter É isso de isso uma aí. forma Aí constante. só falando em mundo digital, Gabi, que eu estou vendo aqui que está subindo. Então, por exemplo, entrou agora aqui na nossa live a Inova Pictor, que é uma empresa justamente que fornece soluções digitais para procedimentos relativos a questões de marca, de NPI, de questões de empresa. Então, é uma empresa muito legal aí, bacana, propaganda. Depois a gente conversa mais de cantinho. Mas são empresas como essa que vão fazer a diferença nesse momento que a gente está passando. Então é importante conhecer e a gente tem a responsabilidade de trazer também para quem nos assiste, para quem vem nos acompanhando, justamente essas várias opções que nós temos sim para aprender e para usar na nossa rotina de atividade. É isso aí. Seguindo então nas nossas conversas da semana, a gente fechou a semana com o Michel, né, que tu conduziu ali, Gabriel, uma conversa um pouco mais do ambiente de inovação, então sempre o Michel muito envolvido nisso tudo, vinculado ao Founder e todas as ideias, os movimentos, hackathons e tudo isso que vem acontecendo justamente em função do Covid-19 para tentar, de alguma forma, trazer alguma coisa diferente, algo novo que facilite todo mundo a enfrentar esse momento difícil. Então, o Michel está muito envolvido nisso, falou bastante sobre esse assunto. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa nesse sentido. O Michel é um cara que ele está muito envolvido com o ambiente de inovação e tecnologia na região sul como um todo. Então, ele é o representante, um dos representantes do Founder Institute, que ele teve oportunidade para contar para todo mundo que participou o que é, todos os programas de desenvolvimento de novas empresas e de novas ideias que a gente participa com o Founder. O Michel foi o cara que conseguiu trazer a NASA para Porto Alegre. Então, uma vez por ano a gente tem um evento que acontece no mundo inteiro com a NASA. Então, a gente consegue fazer esse evento em Porto Alegre com auxílio e com o gerenciamento dele. Se eu não me engano, vai ser em outubro esse evento em Porto Alegre, onde a gente junta pessoas para conseguir desenvolver estratégias e ideias novas para a NASA em função de desafios que eles lançam para cá. Essas maluquices todas que a gente tem. O Michel também conversou um pouquinho sobre os ambientes de inovação que a gente tem aí em Porto Alegre, os locais, as áreas novas que a gente tem para eventualmente estar discutindo, estar conhecendo e estar divulgando empresas, ideias, conceitos, formas de pensar diferentes. Então, ele falou bastante de todo um projeto que ele desenvolveu em Novo Hamburgo, lá no Tecnoparque, e está trazendo para Porto Alegre, então. Era para estar sendo inaugurado agora no final do mês de março também o ExoHub Lia, que vai ser um novo polo de inovação aqui em Porto Alegre, que ele teve condição de trazer. Vai ser próximo ali a 24 de outubro, na rua Cândido Silveira. Vai ser um prédio onde ele está todo destinado para projetos de inovação e sempre aberto, e o convite ficou para todo mundo que tem interesse em conhecer e tentar verificar se tem possibilidade de participar de alguma forma desse ambiente também. E a nossa sede, né, Gabriel? A nossa sede da Legal. Também Nós estaremos lá também, fisicamente, as nossas aulas presenciais que um dia acontecerão, que que iniciarão de alguma forma, serão nesse ambiente também, onde a gente vai estar no ExoHub Lia. E outra coisa também que eu vi aqui, só para a gente fechar nesse assunto ainda da questão da sede da Legal e dos eventos, enfim, o Fernando sempre prestigiando aqui as nossas lives, o Fernando Danal. E legal. O Fernando é nosso grande parceiro no evento que a Legal vai promover e esperamos que em breve isso seja possível, né? O evento semestral que tem um foco de enfim, falar e trazer pessoas de referência de mercado que falem sobre toda essa problemática de direito, inovação, tecnologia, enfim, e dando o seu depoimento, seu testemunho, a sua vivência numa questão realmente mais prática, como que está sendo implementar isso, enfim. Então, o NAU vai sediar este evento, né? E a gente espera que ele aconteça o quanto antes. A ideia era em junho, vamos lá torcer que isso até lá esteja totalmente regularizado e a gente possa fazer. Mas, mais uma vez, aí agradecer ao pessoal do NAU.
Muito legal. Dando um oi para a Jana também, que está aí chegando com a gente. Uma das questões também que o Michel colocou, e ele falou dos movimentos que estão sendo feitos para essa turma de tecnologia em favor da Covid-19 e de ideias, sugestões, empresas, conceitos novos. Então, até só trazendo, a gente ficou sabendo ontem de um projeto aqui de Porto Alegre que está sendo levado adiante de um engenheiro que ele desenvolveu um mobile, ele desenvolveu um device, como o pessoal chama, ele conseguiu desenvolver um alerta em sistema de semáforo, então um alerta de sinaleiras, que ele vai junto, acoplado aos crachás de médicos e enfermeiros. A ideia original era para médicos, enfermeiros e a galera de hospital, a turma toda de hospital. O que acontecia? Esse dispositivo consegue fazer uma conexão, não me perguntem como, porque eu não sei, eu não sou químico, eu não sou engenheiro, eu não sou técnico, eu não sou de TI, mas a ideia é que esse dispositivo, com que a higienização das mãos de quem usa esse aplicativo, esse dispositivo foi desenvolvido, a higienização ela é relacionada à sinaleira nesse aparelhinho que vai junto ao crachá, onde se a tua mão está bem higienizada, se a tua mão está corretamente higienizada, e sem riscos a contágio e colocação com eventuais pacientes ou outras pessoas, fica sempre uma luz verde piscando no teu crachá. No momento que começa a diminuir a qualidade da tua higienização, começando a possibilidade de risco de transmissão de alguma coisa, já vem para uma cor amarela, e no momento que você está sem a higienização adequada nas suas mãos, automaticamente fica em vermelho esse dispositivo. Então, essa ideia já foi para o Hackathon de Inovação Covid que está acontecendo esse final de semana e até a quarta-feira que vem. Ele já foi testado, já tem uma iniciativa de aprovação, e a ideia é que já se consiga ter investidor que vai realmente bancar a necessidade de fabricação desses dispositivos para estarem rolando aí mundo afora, ou pelo menos Brasil afora. A ideia do rapaz era uma ideia para utilização estritamente em hospitais e vinculadas para esse mundo da área médica, mas por tudo que está acontecendo, a gente já está vendo que, na verdade, isso aí vai ser... Né, a gente está falando de crise e quarentena, isso vai servir para toda e qualquer situação nas nossas casas daqui a pouco. Então, o que era para ser... então, por isso que é tão dinâmico esse movimento todo relativo com inovação, com tecnologia, o direito também está em cima disso, a gente tem que estar conectado para não ficar atrás nesse mundo que está passando muito rapidamente aí por nós. A gente não tem que... nós não podemos ser reféns e ficar simplesmente sentados aguardando e vendo o que está acontecendo. A gente tem que participar, nós temos que ser inquietos, nós temos que conseguir trazer coisas diferentes para estar discutindo. Então, o que a gente quer com a Legal e com esse ambiente é justamente fomentar a discussão e trazer resultados práticos e efetivos para quem tiver condição de participar com a gente. É isso aí. Fechando, então, a semana, a gente teve o Ederson, né, Gabriel? Tu conversaste com ele ontem. O Ederson ontem deu uma linha mais tributária, os impactos tributários, que tudo isso, né, vem se desdobrando, enfim. Mas lembrando que o Ederson também é nosso professor na Legal com um curso de Startup Law. Né? Então, muito focado para o ambiente, e não apenas para advogados, mas para o ambiente de inovação, empreendedores, enfim, para todo mundo que está desenvolvendo a sua startup. Então, o Ederson já tem um livro publicado sobre esse tema, é extremamente conhecido já nesse assunto. Então, a gente vai fazer também uma live com ele, falando especificamente dessa área, né, do direito para startups. O pessoal pediu, enfim, questionou, então a gente vai fazer também, vamos chegar lá, todo mundo vai retomar e voltar aqui para conversar com a gente. Então o Ederson vai fazer isso, e hoje, no final da live, a gente vai sortear o novo livro dele, né, que fala sobre compliance e governança corporativa. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa a respeito da live do Ederson. Ontem, quem teve oportunidade, quem teve condição de acompanhar um pouquinho do que o Ederson colocou, o Ederson é professor da Unicinos, ele tem
Ele é titular de toda a parte do pós-graduação também, e os MBAs todos da Unicinos para a linha do direito. E a temática dele vem no universo tributário também. Então, ele conseguiu trazer e conversar um pouco com a gente sobre essas questões relativas às medidas que estão sendo adotadas, toda essa questão a injeção toda de dinheiro que vai ser colocado na economia, as repercussões disso, todas as questões que o governo vem falando especificamente sobre eventuais postergações de pagamento de tributos, coisas assim. E o Ederson tem uma fala um pouco mais controversa, vamos dizer assim, por isso que chama atenção, que ele entende que a avaliação que está sendo feita pelo governo está sendo uma avaliação equivocada na visão dele e que não é o momento de se discutir se deve ou não postergar. A questão da postergação é uma coisa objetiva, prática e já não haveria discussão com relação a isso. A discussão que ele traz é o fato de estar se impedindo a manutenção das empresas em aberto, está se impedindo que a indústria funcione, gere atividade, gere faturamento. Isso seria motivo suficiente para remissão remissão dos tributos, ou seja, a não necessidade de pagamento de tributo algum em função do período que nós estamos vivendo. Então, assim, é discutível, tem elementos para se apoiar essa decisão, tem prós, tem contras, tem todas as repercussões, eventualmente, de uma discussão e de uma definição pelo apontamento, pelo não pagamento de tributo, tem todas as consequências para o Estado com relação a isso, mas não estamos nem falando disso no momento. A gente está trazendo a tese, trazendo a visão de um professor, de um doutor na matéria tributária, que entende que há uma possibilidade de não haver obrigatoriedade do pagamento de tributo desses períodos. Então, muita atenção com isso. A gente vai ter muita pauta para discussão, como todo mundo vem colocando, e para a sequência do processo pós-crise, pós-Covid. Então, vai ter muita lenha para ser queimada, vai ter muito trabalho realmente para o público jurídico na sequência. Então, trabalhista, tributário, consumidor, contratos, isso a gente vem repetindo quase que como um mantra aí nas nossas possibilidades e nos nossos bate-papos, que vai ter trabalho para todo mundo, não tem dúvida. Então, ontem, na questão tributária, de novo, a gente viu que ainda está muito no início, ainda tem muita discussão e ainda tem muitas questões que vão necessitar de alguma revisão ou de algum ajuste por parte do ente público. Então, vamos ficar atentos a isso, vamos seguir participando. A gente vai estar trazendo conteúdo para tentar ficarmos alinhados com o que está acontecendo. Então, esses canais aqui que a gente vai estar usando da Legal vão ser fundamentais para isso também. Então, sigam nos acompanhando. Isso aí. Bom, e seguindo um pouquinho, então, né, para a nossa programação da semana, né, Gabriel? A gente começa a semana com o professor Lupion, da PUC, falando justamente sobre os desafios da educação mais tradicional, né, da educação de uma grande faculdade como a PUC, frente a essa situação de coronavírus e a necessidade da ida forçada para o EAD, né? Então, a PUC, obviamente a PUC, e o Ederson ontem colocou isso também, que é uma situação que a Unicinos também está vivendo, de que todas as faculdades estão precisando se reinventar. A gente está vendo isso, inclusive, nos próprios colégios, né? Recebendo trabalhos, materiais, aulas, enfim. Há uma necessidade de continuidade, né, do processo de educação e, para isso, a gente precisa se adaptar. E o professor Lupion, justamente por estar vinculado à área de inovação, né, ele encabeça toda a parte de direito e inovação dentro da PUC, vai nos dar a honra da sua fala aqui, segunda-feira, comentando justamente sobre esses desafios e principalmente também sobre os desafios que a educação que hoje se leva, né, o conteúdo jurídico que se leva hoje numa faculdade de direito e a realidade que a gente vivencia no mercado de trabalho, o distanciamento dessas duas pontas, né? Então, como conectar esses dois mundos e como justamente fazer com que haja, de fato, um aproveitamento real do aluno para a sua vida prática, né? Então, tô vendo aí o Roberto chegando, nosso professor aqui da Legal, que vai estar com a gente já aproveitando, né, na terça-feira,
Então, te Isso aí. esperamos aí, Beto. Que bom que tá aí também. Mas, enfim, quanto à segunda-feira, então, teremos o Lupion conversando um pouquinho com a gente sobre esses desafios aí do mercado de educação e a situação que a gente está vivendo. Isso aí. Na terça-feira, então, o Beto vai estar com a gente. Alegria, alegria, né, Beto? É isso aí. Então, o Beto vai estar com a gente, vai estar conversando um pouco sobre esse mundo todo de inovação, o que está acontecendo aí fora, vai nos trazer uma série de ideias e de casos, de situações específicas do que está se pensando de mais atual pelo mundo aí com relação à inovação, com relação ao que pode ser implementado na sua empresa. O Beto é sócio da Beta House, que é uma consultoria bacana que está fazendo um trabalho diferente aí na região também, então ele vai poder contar um pouco das experiências que eles estão tendo, o que está sendo feito. Ele vai contar para nós como é que estão as questões lá no Vale do Silício. O Beto voltou de novo, ele foi fazer os cursos lá da Singularity, então ele tem muito conteúdo para estar trazendo e dividindo conosco para a gente aprender um pouco mais e estar mais ainda antenados no que está rolando nesse universo de coisas novas para segmentos dos mais diversos, para a indústria, para a empresa, para o direito. Ele também é advogado, então vai estar trazendo uma pegada direcionada para as questões jurídicas também, para a gente conversar um pouquinho, mais ou menos nessa linha. Isso aí. Quarta-feira, Gabi, o que nós temos quarta? Quarta-feira a gente vai receber a Marta Saft, diretora-presidente da TotalWorks Brasil, e é uma empresa né, mundialmente conhecida da área de tecnologia, e ela vai falar justamente sobre esses desafios que eles estão vivendo, que na conversa prévia que a gente teve, né, inclusive a Marta é minha colega no WLM, que é, enfim, um movimento de mulheres no direito, enfim, vi que a Fernanda Girardi também estava aqui na live com a gente, que também é minha colega lá, e a gente estamos juntas na Federação, na comissão da LGPD, então já vou falar com a Fernanda na sequência, já vou puxar ela para cá também, para dar uma palavra sobre a LGPD e os impactos que isso está trazendo. A gente discute bastante isso lá na Federação. Então, a Marta é nossa colega do WLM, diretora-presidente da TotalWorks Brasil, e vai falar justamente os desafios que eles estão tendo. E o mais interessante é que justamente o fato de uma empresa de tecnologia, ouvindo dela, que mesmo sendo uma empresa de tecnologia super vinculada à inovação, ao mundo digital, eles também tiveram que se reinventar de uma forma muito forte nesse momento. E ela vai trazer a experiência e a vivência que eles estão tendo. A Marta viaja ao mundo inteiro. Recentemente, ela esteve na China menos de um mês antes de tudo estourar lá. Então, ela vai trazer também essa fala. É uma pessoa extremamente, assim, dispensa comentários, né? E certamente vai agregar muito para a gente nessa conversa. A ThoughtWorks, até para a gente ter uma noção, a ThoughtWorks hoje ela é considerada uma das empresas de maior inclusão social atuante. Então, é uma empresa que trabalha muito com a diversidade, com a pauta diversidade. Então, tudo isso a gente vai conseguir explorar um pouquinho nessa conversa com a Marta aí também na quarta-feira, né? E na quinta-feira, o que nós temos na quinta-feira? Temos o Gustavo Rocha falando sobre marketing jurídico. E aí, obviamente, não tem como ser diferente no momento que a gente está vivendo, né, Gabriel? Que a gente se distanciou de alguma forma, bem ou mal, nos distanciamos e nos aproximamos no mundo digital. Então, o Gustavo vai falar um pouco justamente disso, de como promover, de como utilizar esse momento para enfim, potencializar o seu negócio, já que está todo mundo, de alguma forma, em casa. Eu não posso, eu estou restrito, eu não posso, né, promover determinadas coisas, eu vou ter que utilizar os meios digitais para aproveitar também essa oportunidade e, com isso, passar o meu recado, passar o meu conteúdo e obviamente, divulgar de alguma forma, né, dentro das regras ditadas pela OAB, pelo Tribunal de Ética, como tu muito bem sabe, fazer isso de uma forma correta e adequada, né? Então, essa é a ideia da quinta-feira com o Gustavo. Beleza. Sexta-feira a gente vai ter um convidado surpresa que vai fazer, a gente vai estar trazendo uma ideia diferente um pouco, que eu acho que vai ser legal, todo mundo vai realmente curtir, vai gostar. Nós vamos continuar tendo as nossas lives também no final de semana, porque aparentemente
Sábado e domingo virou tudo meio sexta-feira também, então Faz diferença. é uma desculpa para a gente ter alguma coisa para fazer de oficial e alguma coisa que nos force também para estar tendo algum contato também com mais gente, vendo mais coisa. Dei um oizinho aqui agora que vi a Sandra entrando. O Saul também estava aí. O Saul também é de Lotec, ele também vai estar com a gente lá no Hub de Inovação. A gente vai estar conseguindo conversar um pouco com ele. Vamos trazer outras ferramatas. Aqui estava falando de o teu WLM está entrando todo aí. A Maria também dando um oi, bacana, muito bem. Então, sábados a gente vai estar trazendo também mais professores aqui da Legal para estar conversando com a gente sobre questões mais direcionadas ao direito. E aos domingos a gente vai estar fazendo, então, esse resumão de tudo que se teve ao longo da semana toda e apresentando já um pouco das conversas e das entrevistas das semanas seguintes, que pelo jeito continuaremos tendo semanas seguintes, porque não vai ser amanhã que vai acabar essa nossa situação. Mas, mantendo o combinado, e até para ter a nossa finalização honrosa aqui, com relação às atividades, então a gente tem o sorteio aqui da obra do Ederson Porto, que foi o nosso convidado de ontem na sua fala. Então, essa parte, Gabriela, eu passo para Vossa Excelência fazer, porque eu não entendi como é que funciona, mas vamos fazer. Mostra para nós, vai tudo sendo certificado. Ó, a nossa auditoria. Ó. Tá lá, tá aqui. Sorteador. Quem ganhou? Manda ver. Tem um nomezinho aí? Tá como tá no Instagram, ó. Vamos ver. E tava aqui ao vivo, que eu vi. Então, vamos está ver quem aí. É que se... Por favor, então, Will Peleg, não sabemos exatamente quem. Contate conosco na sequência, por favor. Guilherme está dando palminhas aí porque não conseguiu, mas tá bom, vamos para a próxima, não tem problema. Vamos estar fazendo esse tipo de... Vamos aproveitar e a gente vai abrir uma caixinha. Ali, ó, tá aí o nosso vencedor. Tá ali, ó, o vencedor que se manifestou, tá aí. Vou te pedir, por depois... favor, que nos mande um direct pra gente te encaminhar o livro. Por favor, nos manda ali via o perfil da Legal, que aí a gente remete pra tua casa ali direitinho, como o Ederson tinha prometido. Legal. Recebe o livro e um abraço virtual aqui. Parabéns. É isso aí. É isso. E aproveitando, a gente vai também abrir uma caixinha de perguntas ali no perfil da Legal para que vocês sugiram temas de discussão e temas das próximas lives. A gente, obviamente, vai seguir nessa batida que estava programada. Todas essas temáticas, elas estão muito vinculadas à área dos cursos que a Legal se propõe a desenvolver, mas a gente quer também ouvir vocês e ver o que interessa mais e o que é importante a gente abordar dentro desse momento. Ó, já vi que ele é de Passo Fundo, Gabriela, ali, ó, nos colocou. Vamos lá. Bola, e tomar em breve. E a ideia é que a a gente faça também eventos no interior, né? Então, tomara que em breve a coisa se regularize para a gente poder ir para lá. Legal. Acho que é isso, tá bem, né? pessoal. Ficamos por aqui e não esquecendo, já convidando vocês para amanhã também para esse bate-papo que a gente vai ter com o professor Ricardo Lupion. Quem é do direito, quem é de Porto Alegre, quem fez faculdade nos últimos... Eu não posso falar muito, senão ele vai ficar bravo. Mas que tenha feito faculdade nos últimos 30 anos, vai ter alguma relação com o professor Lupion. Então, por bem ou por mal, espero que tenha sido bom professor para todos e vocês bons alunos, mas independente disso. Vamos estar conversando um pouquinho sobre formas de educação nesse nosso mundo mais tradicional aí e trazendo a pegada do mundo digital para as faculdades de Direito também, como todo mundo está se virando com relação a isso. Tá bom? É isso. Tá bom, gente. Uma boa semana para todo mundo. Esperamos vocês amanhã às 19 horas aqui no canal da Legal para a gente conversar com o professor Ricardo Lupion. Isso aí, gente. Bom? Um abraço. Até amanhã. Vamos lá. Bom domingo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.